Olá a todos vocês. Bom pessoal, hoje eu vou gravar esse vídeo falando um pouco sobre um artigo do professor José Ademar Caefer, que é presidente e professor da Metodista de São Paulo, tá bom? É um artigo que ele publicou, que é muito interessante. Esse artigo que ele fala sobre o êxodo como tradição de Israel Norte, sob a condução de El e Javé na forma de touro jovem. Esse é um artigo, pessoal, que foi publicado em junho de 2015, né? Em 30 de outubro de 2014, e foi aprovado, ou seja, esse artigo ele foi recebido em 30 de outubro de 2014 e foi aprovado em 1º de junho de 2015. O professor José de Macaefer, ele, ele é doutor em teologia bíblica, né? E também ele é arqueólogo e aluno do próprio Israel Finkelstein, que é arqueólogo à lei de Israel de Tel Aviv, tá bom? Então, o que é que acontece, pessoal? Nós sabemos que na literatura e na narrativa bíblica, o Deus do Êxodo é Javé. Mas dentro da historiografia, ou da pesquisa, ou daquilo que nós temos de mais coerente, vamos assim dizer, nós sabemos que Yahvé, ele só vai entrar no panteão cananeu, é a hipótese mais provável, ali no século XI, antes da Era Comum. Mais ou menos entre o século XI, né, e o século X, no máximo. Porque antes, Israel, ele já tinha a conotação da adoração do deus El, porque El é um deus cananeu, ali de Ugarit. E com toda certeza, como o povo que vivia em Canaã era politeísta, Israel, de acordo com os exames de DNA da pesquisa mais recente, das origens é o próprio cananeu, que se originou depois de uma etnia distinta, né? Mas que na origem Israel é de várias tribos, de vários clãs, de vários grupos sociais que se distinguiu ali em Canaã e depois criou uma etnia extinta. E depois criou uma comunidade política e territorial, né? Mas que na origem Israel é o próprio cananeu. Então, a religião de Canaã era politeísta. Israel adorava várias divindades e o deus principal era El. Então, como o êxodo na origem, ele se origina ali de uma opressão egípcia em Canaã, isso é de séculos de opressão. Então, na origem era El, né? É o que discute aqui o artigo, né, pelo professor José de Macaeff, tá bom? Então Yahvé só vai entrar no panteão cananeu aí por volta do século XI, mais ou menos, né? Então não tinha condições de ser na origem ser o Deus El, ser o Deus Yahvé, mas sim o Deus El, entendeu? Então vamos ler aqui o artigo, né, para ficar um negócio mais claro. Deixa eu dar aqui mais um zoom um pouco. Diz o seguinte: o êxodo é uma das tradições fundantes de Israel e Judá. Porém, se Israel, enquanto povo, é oriundo de Canaã, como entender o processo de libertação do Egito? O artigo busca mostrar que a tradição do êxodo se formou em Israel Norte, possivelmente durante o domínio egípcio de Sheshonq I, entre os anos 945 a 925 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. A campanha que se encontra registrada nos muros do templo de Karnak, no Egito, o qual derrocou o nascente reino de Saul. O artigo mostra também que nos santuários de Betel, Siquém e Dan havia um culto a uma divindade representada na imagem de um touro, a quem era atribuída a libertação do Egito. No princípio, essa divindade era o deus El. Mais tarde, porém, passou a ser o deus Javé, que absorveu
os atributos de El, inclusive o culto na forma de touro. A caminhada pelo deserto é uma tradição independente e só mais tarde foi anexada à tradição da libertação do Egito. É possível que ela tenha surgido em Kuntilet Argirud, um entreposto para a cobrança de tributo situado no deserto do Sinai e dominado por Israel Norte durante o reinado de Jeroboão II na primeira metade do século 8 antes da Era Comum. Então, pessoal, o artigo ele discute a tradição do Êxodo como a origem de Israel Norte. Praticamente o Êxodo ele foi um mito fundante de Israel Norte, como a entidade política de Israel. Se formou ali no século IX. E no século 8, ali em Samaria, quando o rei Onri e Acabe, ele governa de Dan a Beersheba, e principalmente na época de Jeroboão II, é que esses territórios ele vai totalmente ser anexado e dominado por Jeroboão II. E aí em Samaria, a capital de Israel Norte, no século 8, que essa tradição do Êxodo, ela vai ter uma pequena cópia, vamos assim dizer, uma pequena escrita, ou o núcleo mais antigo dessa tradição. É possível, é uma hipótese plausível, que nessa narrativa mais antiga, do núcleo mais antigo, quem estava ali como Deus do Êxodo, nessa tradição, foi El e não Javé. Quando os israelitas são destruídos ali em Samaria, no ano 722 antes da Era Comum, grande leva de povos migram para o sul, ali com medo da opressão assíria. Essa tradição desce. É aí que vai haver um pan-israelita entre o sacerdote israelita e o sacerdote judaíta do Templo de Jerusalém, que vai pegar essas tradições e vai fundir numa só no reino de Judá. É aqui que tanto o Deus El vai sair da narrativa e vai ser Yahvé, porque na origem Yahvé é um Deus da tribo dos judaítas, né? Se você vê até o nome da tribo de Judá está coligada com Yahvé, né? Em hebraico, Yehudá e Yahvé. Então Yahvé é um Deus praticamente judaico, judaíta, enquanto que Israel, o seu Deus principal, já está no nome, né? Era o Deus El. Então logo, se o norte desce para o sul, e quem vai contar a história agora é o sulista, então óbvio que ele vai colocar como Deus principal o Deus dele, que era Javé, na narrativa que nós temos hoje, mas no núcleo mais antigo era o Deus El, tá bom? Então, dando aqui continuidade à leitura, pessoal, eu vou ler aqui algumas partes do artigo do professor José de Macaefer, e na medida do possível vou tecer aqui alguns comentários. O artigo é grande, né? Para não ficar muito extenso, são 29 páginas, então para não ficar muito longo, então o conteúdo eu vou tecer aqui, ler e depois tecer alguns comentários. Diz o seguinte aqui na introdução: desde o século XIX, o estudo literário da Bíblia, tendo como aliados principais, a partir do século XX, o método histórico-crítico e a arqueologia, vem desconstruindo e reconstruindo teorias sobre a história de Israel. Uma das mais impactantes desconstruções foi, sem dúvida, a da teoria da conquista da Terra Prometida, narrada principalmente no livro de Josué. Após os estudos como os de Martin Nost e Albert Altin Klein, entre outros, sobre a ocupação lenta de Canaã, teoria da migração, seguidos da teoria de George Meyer e Mendenhall, e Norma Goldwald, sobre a revolta camponesa contra as cidades-estado cananeias, influenciados pelas transformações sociais e políticas na América Latina, especialmente de Cuba e Nicarágua, chegou-se principalmente
há uma unanimidade de que Israel surgiu em Canaã. Ou seja, nenhum estudo sério hoje em dia aceita mais que Israel seja uma espécie de nação extraterrestre que se instalou em Canaã, vindo de fora. Ou seja, Israel não foi uma nação, um povo estrangeiro que veio de fora. Ele surgiu dentro dos próprios cananeus e que depois se criou uma etnia, né, própria, mas que na origem é o próprio cananeu. Pelo contrário, o Israel bíblico é essencialmente cananeu. Isso, evidentemente, tem tido e continua tendo reflexos sobre a situação geopolítica pela qual passam Palestina e Israel. Ultimamente, a teoria que vem sofrendo forte revés com os estudos, principalmente de Israel Finkelstein e Neil Achesil Berman, do seu livro, né, A Bíblia Desenterrada, é o da monarquia unida, né? Ou seja, vem sofrendo atualmente grande repercussão, né? Esse sistema aqui do Zé Finkelstein, que fala sobre Davi e Salomão e o seu livro, que é um best-seller, né? A Bíblia Desenterrada. E se Israel surgiu em Canaã, como fica a história ou a tradição do Êxodo, tida como experiência fundante de Israel? No início, após o surgimento das primeiras teorias, no intuito de salvaguardar a participação do Êxodo na formação do povo de Israel, argumentava-se que só um pequeno grupo, sob a direção de um líder, Moisés, e a condução de um Deus, Javé, teria fugido da opressão egípcia e se unido às rebeldes cananeus e aos imigrantes extra-palestinenses nas montanhas do Planalto Central de Canaã. Então veja que aqui é um artigo muito grande do professor José de Macaé, pessoal. Ele vai dando aqui continuidade, é um artigo muito bom. Vale a pena a leitura, tá? Aí ele continua. No entanto, esse pequeno grupo, dada as dificuldades de se fundamentar sua passagem pelo deserto do Sinai, sem ser detectado pelas unidades de controle egípcias, foi sendo diminuído cada vez mais, até quase desaparecer, ou de ficar difícil de sustentar tal hipótese. De fato, né? Não tem como ser sustentada essa teoria. Então, um dos textos que fala sobre essa tradição do núcleo sobre o Deus El é em Êxodo, né? Êxodo capítulo 32 e o verso 4b, que diz o seguinte: um dos textos de nossa análise é Êxodo 32, tradicionalmente conhecido como a história do bezerro de ouro, quando o povo viu que Moisés demorava em descer da montanha, pediu a Arão para que ele fizesse deuses Elohim que fossem diante dele. Depois de reunir os enfeites pessoais do povo, os levou a Arão, que os fundiu, fabricando com eles um touro jovem de metal. Ao ver o povo, exclamou: estes são teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então, dando a entender esses núcleos textuais de memórias mais antigas de que era o Deus El, o Deus principal de Israel. Temos aqui mais uma narrativa, ali de 1 Reis, capítulo 12, verso 38, onde vai fazer essa mesma menção, onde diz o texto da análise. Ele vai dizer: tradicionalmente conhecido como o cisma ou a separação religiosa entre Israel e Judá. Também aqui encontramos a expressão que faz referência à saída do Egito, e se aconselhou o rei Jeroboão e fez 2 touros jovens de ouro e disse para eles: e demais para vocês subirem a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, Elohim, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E colocou um em Betel e um em Dan. Também aqui temos a existência de um culto aos Elohim na imagem do touro jovem. Diferentemente do texto acima, o local aqui é bem definido, em Betel, na divisa entre Judá e Israel Norte, e Dan,
nos limites de Israel Norte. Apesar desses dois santuários localizados nos limites do sul e norte do território serem santuários da realeza, a base de Jeroboão é Siquém, na montanha de Efraim, antiga cidade no Planalto Central da Samaria. Então veja que nos templos de Israel Norte, tanto em Dan, nos limites de Israel Norte e Betel, tinha templos que era da realeza, e nesses templos tinha a imagem icônica de um touro jovem representando o deus El Cananeu. Dando continuidade aqui também fala de Oséias, capítulo 8, verso 4a, que Oséias também é uma tradição do Reino do Norte, né? É um profeta do Norte, também fala sobre isso, né? Sobre o touro jovem. Entendemos que a denúncia acontece nos últimos anos de Israel Norte, pouco antes da invasão assíria, em 722 a.C. da Era Comum, mas o culto em Samaria é certamente bem mais antigo, pelo menos já desde os tempos de Jeroboão II. A denúncia, no entanto, é procedente do sul, Judá, o Deus que fala aqui, ou é em cuja boca são colocadas as palavras Eu de Javé de Jerusalém. Então havia uma briga, né, religiosa entre os sacerdotes de Israel Norte e do Sul, para que é onde se deveria adorar aos deuses. Então aqui está levando mais para o lado religioso e econômico, né? Quem fosse sacrificar os seus deuses ia levar suas ofertas. Isso era algo para contribuir para os cofres do sacerdote do templo. Então, resumindo aqui, pessoal, o que acontece? Vou ler aqui mais um texto e vou concluir, tá bom? Que diz o seguinte: a campanha do faraó Sheshonq I. Uma coisa parece evidente: a tradição do êxodo nasce como forma de resistência ao domínio do Império Egípcio. É a última presença administrativa egípcia em Canaã. Foi durante a conhecida campanha do faraó Sheshonq I, em 1 Reis, capítulo 14, verso 25, por volta de 926 antes da Era Comum. Fato registrado nas muralhas do famoso templo de Karnak, no Egito. Muitas cidades do Planalto Central de Israel, como Gabaó e Betel, foram destruídas e abandonadas no início da Idade do Ferro II. Israel Finkelstein fala isso. Essa destruição coincide com a campanha do faraó Sheshonq I, 945-925 antes da Era Comum. A pergunta é: quem reinava sobre essas cidades no Planalto Central antes de serem destruídas por Sheshonq? Uma vez que não foram Davi e Salomão, né? Uma hipótese possível é que tenha sido o reino de Saul, que estava por se firmar nesse período. Unicamente é que, se assim, então será preciso adiantar quase por um século o período do reinado de Saul, que tradicionalmente é situado ao redor dos anos 1030 a 1010. Isso é possível, uma vez que a teoria da monarquia unida sobre Davi e Salomão não se sustenta mais, ou seja, Saul ocuparia o vácuo de poder que antes era atribuída a esses dois monarcas. Tal hipótese pode se apoiar nas recentes descobertas feitas no sítio arqueológico de Kirbet Queifar. É possível ler nesse viés a batalha decisiva no Monte Gibeon entre Israel e Saul. Então, possivelmente, o faraó Sheshonq lutou ali, né, com a entidade política territorial que dominava o norte, era Saul. Nesse contexto aqui do século X, né, antes da Era Comum. No século IX, quem vai dominar ali a região do norte já são os reis Onridas, Onri e Acabe, né, em Samaria. Mas aqui
Estamos falando ali de Siquém, território ali em Betel, Gabaô, né? Que era possivelmente Saul, né? Um líder tribal. Então, o que é que diz aqui? Em Cuntilete e Agirude, ele fala o seguinte, o professor José de Macaé. Cuntilete e Agirude foi um dos achados arqueológicos mais fantásticos da região do Sinai, sul do deserto de Judá, no final do século XX da nossa era. As inúmeras inscrições e desenhos ali encontrados, sem precedentes nas escavações do período da Idade do Ferro em Canaã, são essenciais para uma compreensão mais atualizada da história de Israel e Judá no século VIII, antes da Era Comum. Cuntilete Agirude fica no deserto do Sinai, a 50 km ao sul de Gades Barneia e a 10 km a oeste da rústica via que liga Gaza e Elat. A pequena colina fica junto ao Wadi Quraya, que formava um caminho natural de leste a oeste, e onde provavelmente havia uma fonte permanente de água, caso raro nessa árida região. O Sinai, o fator água fez de Cuntilete Agirude parada obrigatória para as caravanas de comerciantes que iam e vinham ligando o Egito à longínqua Arábia. O sítio foi escavado por uma equipe coordenada pelo arqueólogo Zeev Merhel, do Instituto de Arqueologia da Universidade de Tel Aviv. Então, pessoal, eu vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, o sítio de Cuntilete Agirude foi muito importante para a pesquisa atual, que remonta que ali esses beduínos ou esses peregrinos que caminhavam ali no deserto do Sinai tenha levado essa tradição da caminhada no deserto para o norte. E essa tradição foi coligada na tradição do êxodo como caminhada pelo deserto dos 40 anos. Só que Israel nunca caminhou no deserto 40 anos, não tinha nenhuma condição. Então essa tradição, ou essa camada textual da narrativa, quando vai falar do êxodo e a andança no deserto, são camadas posteriores e tradições diferentes. E Cuntilete Agirude é um apêndice, vamos dizer, ou um gancho para colocar essa tradição da andança no deserto através desses beduínos e viajantes que viajavam e conheciam muito bem ali a rota do deserto dali do Sinai. E foi atribuída dentro do Êxodo para colocar uma mesma história, só que são tradições e época diferente, tá bom? Então, o que é que acontece? Vou resumir aqui para vocês, na conclusão, tá bom? É um artigo muito longo que diz o seguinte: se vocês quiserem ler o artigo, eu posso adiantar para vocês depois, tá bom? Aqui a Cuntilete Agirude e a memória da caminhada no deserto, né? Como afirmado anteriormente, a caminhada pelo deserto é uma tradição independente da tradição do Êxodo, e ela foi acrescida mais tarde a esta. Os locais citados na rota do Êxodo deviam ser desconhecidos de Israel Norte no século X, quando nasce a tradição do Êxodo. Muitos deles, inclusive, eram inexistentes, né? Ele cita aqui o Zé Falkenstein, né? Ou pelo menos, se havia algum conhecimento, essa era muito fragmentário. No entanto, pelo século VIII, Oséias e Amós já tinham ciência da tradição da caminhada pelo deserto. Assim sendo, como foi que a rota pelo sul da península do Sinai até o Golfo de Acaba e subindo pela Transjordânia, passando por Edom até Moabe, chegou a ser conhecida por Israel Norte no século VIII, a ponto de ser mencionada pelos profetas. É possível que Cuntilete Agirude possa ser a chave para a compreensão desta complexa questão. Pelo visto acima, a respeito dos achados de Cuntilete Agirude, está comprovado que Jeroboão II, no ano 788-747 a.C., rei de Israel Norte, dominava sobre a península do Sinai até o Golfo de Acaba, na primeira metade do século VIII, e que Israel controlava a rota comercial que ligava a Arábia com o Egito, através do deserto do Sinai, conforme Nadav, Naamã,
Um desenho encontrado no muro de entrada da principal construção de Contilete a Gerude parece fazer menção à rota do Êxodo. Então, pessoal, é isso. Tá bom? Essa é uma hipótese muito plausível de que o Deus de fato do Êxodo, como essas camadas da caminhada no deserto, Moisés, são camadas textuais dentro da narrativa, independente uma da outra, que foi construída depois. Então, concluindo aqui, segundo Israel Finkelstein, o conhecimento geopolítico dos locais da rota do êxodo dos judeus desapareceu no final da Idade do Ferro. Todas as fortalezas do deserto foram abandonadas e Edom declinou depois do século V. Os sacerdotes que escreveram no pós-exílio não tinham mais conhecimento desses lugares do sul do deserto. Portanto, os lugares mencionados na rota do Êxodo só podem ser oriundos de tempos pré-exílicos. Contudo, a narrativa do Êxodo continuou a se desenvolver, principalmente no resgate da identidade do povo judaíta após o exílio da Babilônia, fazendo uma releitura da antiga tradição para o novo Êxodo. Conclusão: o estudo dos textos bíblicos de Êxodo, capítulo 32, 1 Reis 12, Oséias 8, Deuteronômio 33, Gênesis 49, revela que em Israel Norte havia uma tradição que atribuía a libertação do Egito a uma divindade cultuada na forma de um touro. Possivelmente, essa tradição surgiu na luta contra a ocupação egípcia durante a campanha do faraó Sheshonq I, registrada no templo de Karnak, no Egito, quando o nascente reino de Israel Norte foi derrotado pelas forças egípcias. Você pode ver essa história em 1 Reis, em 1 Samuel 31. Vimos ainda que nos textos analisados deixam a entender que a divindade cultuada na forma de touro era Javé. Esse atributo, porém, pertencia anteriormente a El, a divindade suprema do panteão ugarítico, com forte presença também em Canaã. Portanto, no início, o Deus do Êxodo em Israel Norte era El, cultuado na imagem de um touro nos santuários de Betel e Siquém, entre outros. E só mais tarde passou a ser Javé, que absorveu os atributos de El. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha ficado bem claro e entendido, para o vídeo não ficar muito longo. Vocês podem ver depois aqui o artigo, né? Podem ver aqui um artigo muito bom do professor José de Macaé, tá bom? Tá aqui a referência bibliográfica, tá bom? Ele usa Mazar, Finkelstein, Croato, enfim, Fleming, tá bom? Tá aqui a referência bibliográfica do estudo do professor José de Macaé, falando sobre a tradição do Êxodo como a condução de um touro jovem sendo Deus El, tá bom? Então fica aqui só essa pesquisa que é muito boa, vale a pena ler e refletir, né? É uma teoria, uma hipótese muito plausível, de fato, de que na origem o Deus do Êxodo era El, né? O Êxodo como tradição de Israel Norte, sob a condução de El e Javé na forma de um touro jovem. Então, forte abraço, sucesso, tamo junto, até a próxima.